Hebreus 4, verso 2, está escrito assim, ó. Vamos ler um também, vai. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entremos no descanso de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vocês pense que falhou, porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam como? Com fé, e não se uniram àqueles que ouviram. Presta atenção no que o Espírito Santo está inspirando o autor da carta aos Hebreus. Não adianta receber a palavra e não misturá-la com fé. E não adianta receber a palavra e não se unir a quem vive pela fé. Essa última parte é forte, eu vou dizer de novo. Não adianta receber uma grande promessa, uma grande palavra de Deus, e você continuar em alianças com quem vive contra a fé. Amós 3,3 vai dizer que não podem andar dois juntos, se não estiverem de acordo. A Bíblia nos alerta sobre o jugo desigual. Esses dias eu vi um meme, uma imagem que eu até salvei ela, eu vou postar por esses dias. Tem gente solteira aqui? Gente, não fica em depressão não. Tem gente solteira aqui? Amém, isso aí. Encalhado é quem casou errado, que aí tá preso, até que a morte separe. Presta atenção, tinha o príncipe ou a princesa e o sapo. O príncipe ou a princesa foi alertado, não entra em jugo desigual, aquilo ali é sapo. Mas os outros não querem minha felicidade, os outros querem pisar na minha. Quando eu beijar vai ficar igual a mim. Beijou, virou os dois sapos. Porque o diabo tem mais tempo, experiência que você e eu juntos. Você tem dúvida disso? Então ele vai saber puxar. Não, pastor, mas eu tenho o Espírito de Deus. Então se você tem o Espírito de Deus, você vai saber que não é para entrar em julgo desigual. Simples assim. Pastor, o senhor está falando sobre relacionamento? Bom, não programei isso. Deixa o Espírito Santo falar o que ele quiser. Agora a Bíblia está dizendo que não entraram no repouso de Deus aqueles que não se uniram aos da fé. Então, mais uma vez a gente vê em Hebreus a importância de eu estar junto da igreja, de eu andar em unidade, de eu andar em conexões, de eu andar em aliança, de eu congregar, de eu tenho uma igreja onde eu sirvo a Deus, onde eu sou alimentado, onde eu presto contas da minha vida. Não é ficar falando tudo que eu vou fazer, não é disso que eu estou falando não, mas na hora de grandes decisões, eu compartilho com quem tem grandes inspirações e experiência e conhecimento. Para quê? Para que eu não precise levar grandes problemas, porque quando a gente não leva perguntas importantes, nós levamos problemas graves. Quando a gente não se instrui com Deus e com quem tem uma palavra de Deus para assuntos importantes, nós vamos voltar até aquela pessoa, mas com situações graves. Quem nunca? Eu já fiz isso. Mais alguém? Diga amém. Então a Bíblia está dizendo que não entraram no descanso aqueles que, apesar de receberem a palavra, apesar de até possuírem fé, a fé deles era estática, ela não se movimentava com aqueles que se moviam em fé. E a pergunta é: a sua fé está se movimentando com quem se move em fé? Porque tem gente, irmão, que está lá atrás. Tem gente que, se eu sentar hoje para conversar, a pessoa vai falar as mesmas justificativas, as mesmas desculpas. Não, pastor, sabe? É porque é difícil para ir para a igreja, é porque é complicado ler a Bíblia, é porque é complicado porque dentro da minha casa, o meu marido, é porque as crianças, é porque a esposa, é porque eu trabalho, é por causa disso, aquilo. Tá bom, mas você me falou isso há um ano atrás, sua vida mudou? Não, então você fez a escolha errada. Porque se você fez a escolha certa, nesse um ano a tua vida já tinha mudado. Quantas pessoas eu ouço dizendo que não tem tempo para vir no culto, não é quarta ou no domingo? Aí você analisa um ano delas. Deu certo sua estratégia? Não. E você vai continuar na errada, na que você viu que deu errado. Mas a gente é teimoso. Deus nos fez para sermos perseverantes, mas às vezes somos teimosos ao invés de sermos perseverantes. Nessa noite, com fé para conquistar, nós vamos deixar a teimosia de lado e vamos abraçar a perseverança, a determinação, porque Deus tem grandes conquistas para nós. Por que Ele tem grandes conquistas para nós? Para que o nome dEle seja glorificado. Por isso Ele se importa em que aliança você anda. Porque na hora da tua conquista,
Quem está em aliança com você vai desfrutar. E Deus não vai dar pérola aos porcos. Deus não vai entregar o que é santo ao que é profano. Tem níveis de realização que Deus quer dar para a família dele, para o povo dele. E não é, então Deus é mau. Não, não. Ele seria mau se ele desse para todo mundo. Sabe por quê? Porque aqueles que não conhecem estariam desfrutando do mesmo que a gente, o mesmo consolo do Espírito Santo, mesmo tudo. E aí eles iam querer se converter, gente? E no fim de tudo eles iam para o inferno. Então Deus permite que pessoas vivam uma vida abaixo. E esse abaixo eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de status, eu estou falando da plenitude, da paz de Deus que excede todo entendimento. O mundo está desabando e a gente está em paz. Hoje à tarde eu fui caminhar e fui correr. Gente, estava um vento hoje, que se eu tivesse o peso do Rogerinho, ou tivesse na idade do Rogerinho, correndo eu levantava voo. Não, eu vou dizer. Algum tempo atrás eu diria que se eu tivesse o porte físico do Zé Paulo, mas o Zé Paulo tem uns 4 anos que ele tem uma pochete. Já foi o tempo que o Zé Paulo era exemplo da carcaça de pernilongo. Então, por sinal aqui na igreja hoje está difícil de achar algum. Todo mundo está bem abastado. O Paulo veio de moto hoje, inclusive, está com capacete debaixo da camiseta. Mas, irmãos, engraçado que os primeiros a rir são os gordinhos. O Gu aqui se acabou. O Gu queria fazer cover pro Jô. Irmãos, a hora que eu comecei a correr, o vento estava favorável. Nossa, o negócio fluiu. A hora que eu peguei o vento contrário, eu tive que ser determinado. Eu sabia o que eu estava fazendo, para onde eu estava indo. Senão, eu falava, agora eu vou caminhar. E aí tinha hora que eu estava cansado daquele vento contrário. Eu falei assim, não, mas se eu for andando, eu vou demorar mais ainda para terminar esse período de vento contrário. Vento no rosto, vento... Então eu preciso terminar isso logo. Agora que eu vou continuar, vou perseverar. Persevere no seu propósito em Deus. A tempestade, o terremoto, a dor, a aflição tem dia e hora para acabar. A pergunta é, onde você vai estar quando acabar? Tem gente que quando acabar está no mesmo lugar, não saiu do lugar. Mas tem gente que já se moveu no sobrenatural, como cantamos hoje aqui no início. Porque confiou na palavra de Deus. Se una em fé, deixa a palavra de Deus misturar no teu coração. Olha o que diz Números 13, vamos lá. Números 13. E Números 13 é o ponto de partida e base da nossa mensagem. Enquanto as nossas justificativas forem maiores do que as nossas decisões, e grandes decisões eu falo, a gente vai continuar vivendo a mesma coisa. Quando a gente trocar justificativa por posicionamento, postura, decisão, aí, meu irmão, te prepara. Tem novidade de Deus chegando. E eu quero viver o novo de Deus na minha vida. Mais alguém? Números 13, verso 1. O Senhor disse Deus disse a quem? A Moisés. Importante você gravar isso aí. Envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. A terra que eu dou a quem? Aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus o quê? Antepassados. Ótimo. Presta atenção, o que Deus falou para Moisés? Moisés, envie homens para fazer o quê? Envie homens para fazer o quê, gente? Reconhecer, espiar o quê? A terra. Presta atenção, Deus está falando assim, Moisés, manda homens irem conquistar a terra. Fala que eles têm que ser fortes, eles têm que ser musculosos, poderosos, peritos em guerra, não é isso? O que eles têm que fazer? Trazer um relatório. Só trazer um relatório. Ô pastor, você está de brincadeira. Quer dizer que se eu trouxer um relatório, Deus me dá essa terra toda? O problema é esse. A gente diz que crê, mas a gente acredita mais naquelas coisas mirabolantes, sabe? Aquelas ideias da Sandrinha. Não, olha pastor, para fazer menina, você conta um dia assim, pula 3 dias, aí faz 3 rodinhas, e aí namora que aí vai vir menina. Gente, quem aqui antes de conhecer Jesus já fez simpatia por um monte de coisa? Eu. Mais alguém? Aí, ó. A gente acredita em uma simpatia, um misticismo maligno, que a gente não sabe nem quem foi que criou. Quem começou isso? Eu não sei. Só falaram que se começar o ano pulando ondinha, o ano vai ser bom. E todo ano a pessoa está indo lá pular ondinha.
E a vida dela está do mesmo jeito, mas ela vai lá. Aí, Deus dá uma palavra, me obedeça. A gente fala, não é possível ser tão simples assim. A gente acredita mais numa informação que veio, sabe lá de quem? Porque se tornou popular. Vou dar um exemplo aqui, de nada contra, pelo amor de Deus, mas só para entender. Pessoas de alta performance, treinadores, influenciadores de marketing, de conquista e tal, de alta performance, começaram. Acorde às 5 da manhã, jornada das 5 da manhã. O cara ficou rico. Ele falou que o segredo é acordar às 5 da manhã. Gente, 5 da manhã, padeiro acorda antes, faz tempo. Quantos deles são ricos? Pelo amor de Deus, não estou falando conta acordar às 5 da manhã, não. Pelo amor de Deus, acorda às 5 da manhã se quiser. Acorda às 4, às 3, às 7, sei lá. Mas não é um ato isolado. Aí a pessoa vai lá e acorda às 5 da manhã e continua infiel a Deus, continua desonrando a Deus, continua não se capacitando, não abre a mente, não expande a mente. A única coisa que a pessoa faz é mudar o horário, o turno dela. Ela muda o horário para fazer as mesmas coisas. Não é a mudança de horário, é a mudança de mentalidade. Pelo amor de Deus, ficou claro que eu não estou falando contra, gente? O problema é que a gente às vezes fica no raso. Deus mandou, vão lá e espiem a terra, vão lá e façam reconhecimento da terra, que a terra que eu darei. Deus está dizendo, eu dou, fica tranquilo. Imagina, Deus vem aqui, entra aqui e fala assim, seguinte, vamos ali comer. Aí, a hora que chega lá, ele fala assim, entra no restaurante, pede a comida que você quiser que eu pago a conta. Aí você senta, olha o cardápio e começa a dizer, muito caro, muito caro, muito caro, muito caro, não tem dinheiro para comer aqui, levanta e vai embora. O que você é? Desobediente, o Beto falou, porque ele é muito educado, ele é um gentleman. Eu que sou mais caipira, eu falo besta. Um que é mais de fé, que é mais espiritual, vai dizer incrédulo. Só que é mais espiritual, vai dizer incrédulo. Aí um que é mais aguçado vai falar idiota. E por aí vai. Gente, quem foi que mandou entrar no restaurante? Nesse exemplo que eu estou dando, quem foi, gente? Deus. Quem disse que vai pagar a conta? E você está olhando o cardápio, o lado direito. Quando Deus fala que vai pagar a conta, só olha o lado esquerdo. O que você quer? O que você gosta? Qual que é o que te apetece? Não preocupa com o lado direito, não. O que você está querendo dizer, pastor? Hoje a mensagem é super triunfalista? Não. Hoje é para quebrar a incredulidade. Hoje é fé para conquistar. Chega de duvidar tanto assim de Deus. Deus é idôneo, Deus é confiável, Deus é Senhor, Deus é santo. Ele prometeu, Ele cumpre. Ele falou, Ele faz. Ele disse, Ele vai pagar a conta. Ele disse, Ele vai levantar, Ele vai restaurar. Apenas confie e obedeça. Deus fala para Moisés, manda o pessoal lá espiar. Manda o pessoal ir lá dar uma olhada na terra. Moisés vai mandar o pessoal espiar a terra. A gente sabe, mas a gente vai ler. Mas antes, põe o tópico para mim, por favor. Põe o primeiro tópico para mim, Presta atenção nisso, porque acreditar, ter fé, todo mundo tem, Todos acreditavam que Deus daria aquela terra. Vocês têm dúvida disso? Eu vou mostrar para você já lendo, na sequência, tá? Mas eu quis ler isso antes, já para preparar teu coração. Todos, quantos acreditavam? Você vai ver na Bíblia, calma aí. Se não, nem teriam o quê? Faz sentido para você? Moisés vai lá e manda aí os 12. Quantos se negaram aí? Quantos se negaram aí, Ananias? Quantos dos 12 espias se negaram aí olhar a terra? Tá vendo? Distraiu-se e quebrou. Deus falou assim, pega ele. É nada, brincadeira. Moisés chegou e deu a ordem. Vão e espiem. Todos foram espiar. Ninguém se negou a espiar. Um representante de cada tribo. Ou seja, todas as famílias israelitas estavam acreditando. Todas as famílias israelitas tinham um representante. Nós vamos olhar a terra que Deus vai nos dar. Bacana. Fé. Eles tinham fé ou não tinham? Tinha, senão uma família falava assim, não vai lá não. Não vai lá não, porque, os caras vão te matar, os caras vão te pegar de refém, não vai lá não. Gente, pelo amor de Deus, imagina que hoje aqui eu viro e falo assim, gente, Deus mandou a gente espiar as favelas mais pesadas do ABC, que nós vamos ganhar para Jesus, e eu quero aqui pegar um homem, um chefe de cada família, para entrar lá e dar um glória a Deus, e falar, Jesus vai libertar vocês do tráfico, do vício e da criminalidade e tal.
Quantos de vocês vão? Melhor não responder não, calma, segura aí, vai que você blasfema. Irmão, um monte de gente vai dizer assim, eu vou. A mulher diz, não vai não? Se você morrer, quem paga as contas? Quem me ajuda a cuidar das crianças? A gente racha as coisas em casa, a gente cuida junto, mas espera aí, se você morrer... Não, ó, o pastor quer ele que vá. Irmãos, quantos não iriam debaixo de um comando desse, porque é o quê? Perigoso. Agora, quantos espias se negaram a espiar a terra? Quantos? Todo mundo tinha fé. Todas as famílias acreditavam. A gente fala muito da incredulidade da volta, a gente não fala da fé da ida. Eu quero te mostrar que até na ida tinha fé, como você e eu. Começamos o ano com fé, começamos uma viagem com fé, começamos um trabalho, um projeto com fé, começamos um casamento com fé, começamos um curso com fé, começamos a servir na igreja com fé. O problema é quem a gente começa a ouvir no meio do caminho. Não é como a gente começa, é como a gente termina. E a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas que o começo. Deus vai nos julgar em como nós terminamos a nossa jornada e não em como nós começamos. Porque a gente pode ter começado totalmente errado e torto. Se nós nos arrependemos e nos consertarmos e terminarmos bem, glória a Deus. Mas alguém que começou bem, depois afrouxou, desanimou, começou a tratar como se fosse banal, vai prestar conta de forma dura. Para onde foi o primeiro amor daqueles que nunca... Vai ter uma oração na igreja, eu não posso perder. Vai ter um culto, eu não posso perder. Vai ter uma evangelização, estou dentro. Por quê? Porque eu quero estar no ambiente que Deus se manifesta. Eu quero ver Deus curando o enfermo. Eu quero ter essa presença. Eu quero ter as minhas experiências com Deus. Eles começaram bem. Muitas vezes somos assim também. Cremos até que gigantes, má notícia, tempestade, rejeição, e a gente poderia ficar frustração, abandono, medo, insegurança, mágoa, o tá difícil, o é complicado. Irmãos, vocês estão aqui na igreja hoje por quê? Vocês creem em Deus. Agora a pergunta é, todo mundo vai sair daqui praticando a palavra que recebeu? Não sei, porque alguém vai esbarrar num gigante e vai desistir. Alguém vai esbarrar numa má notícia quando chegar em casa e vai desanimar. Alguém vai esbarrar na rejeição. Eu esperava ser acolhido e abraçado e me rejeitaram, agora eu vou me deprimir. Faz sentido essa mensagem para você, gente? Olha o que diz o versículo 26 aí do capítulo 13 mesmo. Verso 26. Vem comigo. Vamos pegar o 25 só para facilitar. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens fizeram o quê? Retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra, olha só. Entramos na terra, a qual você nos enviou. Presta atenção. Quem foi que enviou os espias para lá? Quem foi que enviou? Moisés. Mas vamos lá. Quem foi que enviou? Deus. Moisés foi apenas o porta-voz. Moisés foi só o canal de Deus. Quem queria que a terra fosse espiada? Deus. Quem prometeu que daria a terra? Deus. Aí sabe o que a gente quer fazer? Quando a gente quer pecar, a gente começa a diminuir a glória de Deus e rebaixar os homens. Olha que forte isso aqui. Quando a gente quer desobedecer, quando a gente quer quebrar um princípio, a gente tenta diminuir a glória de Deus e rebaixar os homens. A gente olha para o Moisés e diz assim: Moisés mandou a gente, não foi Deus que mandou a gente fazer isso. Engraçado que quando estava lascado, o pastor era homem de Deus e a direção que ele estava dando era ungido de Deus falando. Mas quando o ungido de Deus colocou você numa situação que você tem que perseverar em fé, aí já não é ungido de Deus, é porque o Rogério falou, porque ele quer que a gente faça. Que o pastor, você sabe, né, o jeito dele, ele acha que todo mundo é igual a ele, e ele vai querer, não, porque assim, o pastor é uma coisa, o Rogério é outra, então a gente começa a separar Deus do Moisés. O problema é que toda vez que tentaram separar Deus do Moisés, Deus desceu para arrebentar o povo. Leia a Bíblia. Toda vez que tentaram separar Deus do Moisés, aí eu vou para um texto que a gente não
a gente não usa para aquilo que deveria usar, a gente usa só para casamento. O que uniu Deus, jamais separe. Mas a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Deus. Alguém já leu isso na Bíblia? Alguém já leu isso na Bíblia? Então uma pessoa que se entrega para servir a Deus se tornou um com quem? Com Deus, e a gente quer separar. Esse comando é da Angélica pecadora. E essa promessa na boca da Angélica, a pastora Angélica ungida, cheia do Espírito Santo, aleluia, aleluia. Aí faz igual a Sandrinha, dá aquela sapateada. Gente, toda vez que a gente vai quebrar um princípio, primeiro a gente precisa quebrar na nossa cabeça a unção de Deus que está sobre um profeta, um sacerdote, um líder sobre nós. Os filhos têm que começar a dizer, meu pai, eu quero quebrar o princípio de honra a pai e mãe. Então eu começo a falar dos defeitos do meu pai, das falhas do meu pai. É ou não é assim, gente? Pessoa que decidiu, vou divorciar, vou ter um caso, vou trair, vou adulterar, vou largar. Aí começa a dizer, é porque ela isso, é porque ele aquilo, é porque não sei o quê. Uma pessoa falou assim para mim, a minha esposa, faz bastante tempo isso aí, não é nem daqui a pessoa. A minha esposa conversava com o irmão dela e mandava até dinheiro escondido para o irmão dela. Isso é quebra de confiança, isso é adultério, não posso separar também? Gente, falou tantas vezes para mim, acho que esperava que alguma vez eu ia derrapar e ia falar, claro que pode, é adultério, adultério moral, não, mas a gente tenta fazer isso, e se talvez até hoje você não percebeu, o Espírito Santo vai fazer você começar a perceber daqui para frente. Você está querendo separar para poder não se sentindo contra Deus. Você está indo contra um comando do Moisés, não é de Deus, não é Deus, é o Moisés. Tem hora até que ele é usado por Deus, mas é o Moisés. A Bíblia diz, este foi o relatório que deram a Moisés, entramos na terra a qual você nos enviou. Engraçado que na hora de receber é Deus que fez, na hora de dizer não, foi o homem que mandou, para a gente não parecer que estamos nos rebelando contra Deus. Que você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Pode seguir, vamos lá. 28, contudo o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Presta atenção em mim. Como é que vai dizer para Deus, porque quem enviou o povo para lá mesmo, quem foi, gente? Deus. Como é que eu vou dizer para Deus que tem um povo poderoso se quem está me mandando ir é Deus? Como é que eu vou poder dizer para Deus que eu não vou lá conquistar, aquele povo é muito forte, se eu estou falando com Deus Todo-Poderoso? Então eu preciso tentar rebaixar o nível de envio. Então eu falo que não foi Deus que enviou, foi Moisés, e digo, Moisés, nem você dá conta daquele povo. Agora a pergunta é, Deus dava conta daquele povo? Sim. Então por isso eles têm que separar Deus do homem. Está claro até aqui, gente? Ou só eu que estou viajando sozinho? Está claro? Eles tentam separar por quê? Porque a gente precisa justificar. Não somos fortes o bastante, nem você é, Moisés. Mas se a gente for falar isso com Deus, vai dar ruim, porque Deus é mais do que suficiente. Eu estou aqui para te dizer, volta a unir a palavra, o mandamento, a promessa que você recebeu, a quem deu a palavra, o mandamento, a promessa? Ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele dá conta do recado. Deus dá conta do recado, só dê conta de obedecer. Ele dá conta de cumprir a parte dele. Aí ele vai dizer, contudo o povo que vive ali é poderoso, suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Anak. Vamos até o 31 ou 32. Os amalequitas vivem no Negueb, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo, tem sempre de Deus, que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo. Gente, eu fico doido com gente de fé. Nossa, isso mexe comigo. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Pode seguir. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes do que nós. Irmãos, nem sempre a maioria tem razão. Olha o 32 e 33, põe aí para mim, por favor. Então espalharam entre os israelitas um relatório o quê? Um relatório o quê? Negativo sobre quem?
a terra. Peraí, eles tinham acabado de falar que a terra era boa. Agora a terra já não presta tanto assim. Na boca do desviado, ninguém de Deus presta. Na boca do desviado, e o desviado não está só fora da igreja, às vezes o desviado está dentro da igreja. Na boca do desviado, ninguém tem unção de Deus. Na boca do desviado não existe promessa, mandamento, nada. Na boca do desviado, todo mundo está explorando, todo mundo quer o mal de todo mundo. Gente, eu falei que eu fiz uma viagem com a pastora, agora fomos para Gramado. E se alguém encher a paciência do Gramado, nós vamos para o meio do mar. Vamos para o jardim. E vamos que vamos, irmão. Não estamos vendo desonrando a Deus, nem roubando ninguém, nem nada. Vamos desfrutar. Nós também somos filhos de Deus, vamos desfrutar em nome de Jesus. Amém, tá vendo? Vocês gostam que a gente desfruta. Aí eu pus lá um vídeo. Aí uma pessoa que eu não conheço comentou no Stories assim, ó. Eu não lembro como foi a primeira palavra, depois foi assim: o diabo não tira férias. Aí, gente, eu vi que eu tenho domínio próprio. Eu queria, não por raiva não, eu ri. Mas eu queria aproveitar para tirar onda. Já que eu não fiz isso na rede social, eu vou fazer aqui. Eu ia dar um print e falar: graças a Deus eu não trabalho para Ele. Eu trabalho para o meu Deus, que no 7º dia acabou a sua boa obra e descansou. Eu estou igual ao meu Deus. Deve ser duro para você que trabalha para o diabo. Ei, irmão, tem gente que a pessoa precisa rebaixar tudo. Eu não vou rebaixar níveis para alcançar. Eu vou subir a minha fé. Ao invés de rebaixar níveis para parecer que está mais fácil para mim, eu vou aumentar a minha fé e vou chegar onde Deus falou que Ele quer que eu chegue. Pare de negociar rebaixamento. Eu não sou bom bastante para chegar em tudo isso. Mas se Deus disse que você vai chegar, não é a tua bondade, é a glória dEle em você. Não rebaixe o nível de Deus. Eu não estou falando para ninguém aqui ser soberbo, arrogante, pelo amor de Deus. Eu estou falando sobre aquilo que Deus está direcionando, está claro? Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são o quê? Enormes. 33. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecia para eles. Todo mundo acreditou que Deus ia dar a terra, até que eles viram gigantes. Os 12 foram espiar. Quantos foram espiar? Quem se negou a espiar? Ninguém. Irmão, ninguém. Até hoje eu não vi. Já pode ter acontecido, tá? Eu nunca vi. Tá num culto, alguém liberar uma promessa, a pessoa fala: não quero. Não, Deus disse que vai curar, não quero, tá amarrado, não quero promessa. Bênção. A pessoa amarra o que não é promessa. Mandamento. Eis que Deus te levanta para pregar, está amarrado, não pregar para ninguém. Eis que Deus está te pedindo, não, Deus pedindo não. Mas gente, quando é Deus dando, entregando, prometendo, todo mundo, amém, recebo, aleluia. Nunca vi ninguém rejeitar uma promessa de Deus. Todo mundo recebe. Impressionante, todo mundo recebe. Aí quando começa o movimento da fé, aí quando necessita de um movimento da fé, então perceba, tudo isso aqui eu estou falando, só para você entender, e se você entender isso, já valeu a noite. Nosso problema não é com falta de fé. O nosso problema é com falta de movimento na fé. E falei domingo e falo de novo. Movimento da fé não tem a ver com hiperativismo, tem que fazer coisas. Às vezes o movimento da fé é como Deus falou com Moisés: parai, estai de pé, estende o cajado. Parem agora, para essa bagunça, essa gritaria, esse desespero. Calma, quietem o coração. Saibam que eu sou Deus, eu vou ser glorificado no meio dos carros de Faraó. Eu vou ser glorificado. Parem de tentar resolver por conta própria. Então, movimento da fé também é saber parar. Também é saber se calar. Isso é movimento de fé. Por que você não fez? Porque Deus mandou eu ficar quieto. Eu não me movi no natural, eu me movi na fé. Eu obedeci o que Deus falou. Quem está entendendo? Movimento. Nosso problema, igreja, não é falta de fé. A maioria da igreja tem fé. A maioria das pessoas vem. Irmão, quer prova disso? Se quarta que vem trouxer aqui o pastor que ora e em 7 dias a sua empresa, o seu isso, aquilo outro, um monte de gente que não veio hoje está assistindo, e outros nem estão assistindo, eles vêm. Eles não vieram hoje porque sou eu pregando.
Sempre. Não estou falando nem, não é nenhuma crise de autoestima baixa. Não, porque é o comum, é o normal. E aí tem algo especial, aí a pessoa fala, não, eu vou dar um jeito, eu vou direto do trabalho, eu vou dar meus pulos, mas eu vou. Porque a pessoa tem fé que algo vai acontecer. Só que ela não consegue se mover apenas pela palavra. Ela precisa de algo mais. Se Moisés vira e fala assim, gente, é o seguinte, Deus acabou de falar que tem 7 povos chegando para nos ajudar nessa guerra. Então nós já vencemos esses gigantes. O problema é que a gente quer se mover pelo que a gente está vendo. Lembra que a gente começou? Andamos por fé e não por vista, não pelo que vemos. Desarma a sua visão e alimenta a tua fé, porque a visão de Deus é muito maior que a sua e que a minha. Deus já enxerga o amanhã, Deus enxerga do outro lado. Deus sonda até pensamentos e intenções do coração que a gente nem sabe. A gente enxerga errado, eles estão se enxergando como gafanhotos. E do outro lado, já preguei isso pouco tempo atrás, acho que a mensagem está no YouTube aí, Vencendo Onde Houve Derrota. Assista essa mensagem que ela vai desatar algo na tua vida. Do lado de dentro dos muros de Jericó, a Bíblia diz que o povo está com o coração desmaiado, desde que eles saíram do Egito. E do lado de fora, o povo hebreu rodeando, os 10 espias negativos estão dizendo, nós somos como gafanhotos, nós éramos como gafanhotos. E o povo dentro dizendo assim, Deus já deu vitória contra o Egito, vai dar contra a gente. Como que a gente vai fazer? Será que dá para a gente se render? O que vai ser de nós? O que eu estou querendo dizer para você? Deus está enxergando algo que você não enxergou. Deus ouviu uma conversa que você não ouviu. Deus sabe de coisas que você não sabe. Quem se move por fé, se move na visão de Deus, com as informações de Deus e com aquilo que Deus já enxergou no seu futuro. Se mova por fé. Põe o próximo tópico aí para mim. Presta atenção nisso aqui, ó. 10. 10 homens voltam com um relatório o quê? Quantos voltam com um relatório ruim? 10. Segue. 2 homens mantêm um posicionamento o quê? De fé. Perceba que os dois, Josué e Caleb, não precisam pregar. Vamos pregar que Deus falou, que Deus... Não. Simples. Deus disse que vai dar e já deu. Vamos lá vencer logo. Deus já deu a palavra, eu acredito, acabou, eu vou me manter. Irmãos, tem hora que a gente já deu tantos passos de fé e está tão perto de conquistar, que a única coisa que o diabo quer fazer e consegue fazer é levantar um barulho, um tumulto, um vendaval, para ver se a gente assusta e recua, porque a gente está a um passo de conquistar. Em nome de Jesus, você e eu, que estamos a um passo de conquistas, que já estão maduras, chegando diante de nós, nós não vamos mais recuar, nós vamos nos manter firmes, vamos avançar em fé e conquistar e testemunhar para a glória de Deus em nome de Jesus. 10 homens voltam com um relatório ruim. 10 homens rebaixam sua fé. 2 homens se mantêm firmes. Aí eu tenho uma pergunta. Põe a pergunta aí para mim, por favor. Em qual grupo você está hoje? No grupo que valoriza mais o tamanho do problema, o tamanho da dívida, o tamanho do pecado a ser perdoado, o tamanho da ofensa? Ou no grupo que diz, maior é Deus do que o pecado, maior é Deus do que a ofensa, maior é Deus do que a dívida, maior é Deus do que a enfermidade, maior é Deus do que as minhas crises, maior é Deus. Alguém pode dizer isso? Diga, maior é o meu Deus. Diga, o meu Deus é maior. A gente precisa falar mais coisas que alimentam a nossa fé, porque as coisas ruins a gente fala gritando. Inferno, você não viu, quebrou, perdeu, lascou. Parabéns, obrigado. A gente elogia, pelo amor de Deus, não vai começar a elogiar os outros gritando. Não, ouvi a palavra do pastor, parabéns, abençoado. O que é isso? Pensei que você ia brigar comigo. Não é disso. Mas eu estou falando que para falar do negativo, irmãos, a gente põe uma força, uma pressão. E para falar do positivo, a gente fala quase que para dentro. Se ouça glorificando o teu Deus. Se ouça mais exaltando a Deus. Se ouça mais reafirmando posicionamentos e palavras de fé. Quem aqui tem promessas de Deus? Quem aqui tem mandamentos de Deus, sonhos de Deus? É hora de manter firme. Não é hora de recuar. Não é hora de desanimar. É hora de ir adiante. Aí, vamos para o capítulo 14, versículo 6. 14:6. Diz assim, 6. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné,
rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos reconhecimento é o que eles disseram? Muito boa. Não é só boa, é muito boa. Começa a engrandecer o que Deus te deu como promessa. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão dizendo assim: a promessa de Deus para nós é muito boa. O que Deus nos prometeu é maravilhoso, é muito melhor do que essa informação que estão dando aí. Irmão, a visão de Deus para nós é muito boa. Um Deus que é capaz de sacrificar o próprio Filho para salvar aqueles que eram seus inimigos. Porque nós éramos inimigos. A Bíblia diz que Ele nos amou enquanto éramos inimigos da cruz. Ele nos amou. Ele sacrificou seu Filho unigênito para fazê-lo primogênito, para salvar aqueles que não estavam nem aí para Ele. Eu não consigo imaginar Deus pensando algo muito ruim para mim. Porque um Deus que fez algo tão grande tem planos muito bons na minha vida. Mas alguém acredita nisso? Amanhã, quando você for sair para trabalhar, para procurar emprego, hoje quando você for voltar para a tua casa, se lembra disso. O tamanho do amor, da entrega, do sacrifício de Deus. Então Deus tem uma visão muito boa para você. Muito boa. Muito. Aí a sequência, versículo 8. A terra de que fizemos reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, depende de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. O que depende de nós? Agradar a Deus, honrar a Deus. A Bíblia diz que sem fé, aqui em Hebreus ainda vai dizer, ora, sem fé, Hebreus 10, 38, não é isso? Põe aí para mim Hebreus 10, 38, vê se é isso. Não, meu justo verá pela fé. É o 1, é o versículo 1. Vê aí, se não é 1. Pegou lá? É o 11:6? 11:6. Pronto, obrigado, Gu. Sou obrigado a lembrar tudo na hora também de cabeça, não. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O que os espias estão dizendo? Se Deus se agradar de nós, e como é que agrada a Deus? Através da fé. Vamos voltar lá no Josué, vamos voltar lá em Números 14, versículo 8 ainda. A terra da qual não, 9 já, né? Se o Senhor se agradar de nós, 8 mesmo, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. A parte difícil Ele faz, eu só preciso agradá-lo, eu preciso ter fé. É uma terra que produz leite e mel com fartura. A terra produz, Deus vai dar. O que eu preciso? Eu preciso ter fé e agradar a Deus com a minha fé. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Ainda assim toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Porque quem prometeu foi Deus. Será que nunca confiarão em mim? Mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles, eu os deserdarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso que eles. Irmãos, Deus ficou irado. Por quê? Por causa da incredulidade. Aqui eles não fizeram bezerro de ouro. Aqui eles não dançaram para falsos deuses. Aqui simplesmente eles duvidaram de Deus. Aqui simplesmente eles tentaram rebaixar o Moisés porque não tinham coragem de rebaixar Deus e dizer que Deus não era bom o bastante. Será que a gente não está fazendo a mesma coisa com Deus? Tantos mandamentos, a gente diz que a gente não tem condições. Deus mandou eu fazer, Deus, mas se eu obedecer o Senhor, vai me faltar condições. Se eu obedecer o Senhor, eu vou ficar humilhado. Se eu obedecer o Senhor, se eu obedecer o Senhor, o Senhor vai ser glorificado na minha vida. É só isso que a gente tem que pensar. Se eu obedecer ao Senhor, eu vou começar a provar testemunhos de sinais miraculosos, extraordinários de Deus, maravilhas e prodígios. Por quê? Porque Ele estará agindo em meu favor, porque eu escolhi crer nele mais do que na circunstância. Quem está entendendo? 2 homens se qualificaram, 10 não. Em que grupo que a gente está? Nós estamos naqueles que creem ou naqueles que duvidam? Naqueles que permanecem ou naqueles que recuam? Olha aí o verso 24, aí do 14 mesmo.
Números 14, 24. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim. Por isso eu farei entrar na terra, da qual fez o reconhecimento, e seus descendentes tomarão posse dela. Olha o 27, que não dá para ler tudo aqui, conta do horário, mas vamos lá. Até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Agora digam-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Todos vocês cairão mortos neste deserto, uma vez que vocês queixaram contra mim. Todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Presta atenção. Qual foi a promessa que Deus fez agora? Eu vou fazer com vocês aquilo que vocês disseram. Presta atenção que não foi Deus que decidiu matá-los. Deus só deu a colheita das palavras deles. Alguém disse, e a gente precisa refletir: se amanhã você e eu acordarmos e só tivermos conosco aquilo que agradecemos, o que vai estar com a gente? Seremos viúvos? Não, vamos começar, a gente vai estar aqui. Alguém agradeceu pela gente? Oh, a pastora, ainda bem, esse meu marido é uma benção. Aí eu acordei no outro dia, estou do lado dela. Pais que só reclamam dos filhos, filhos que só reclamam dos pais, gente que só reclama da sua igreja, dos irmãos, dos obreiros, do pastor, gente que reclama do trabalho. Amanhã está desempregado. Eu não estou dizendo que tudo é perfeito, pelo amor de Deus. Eu não estou falando sobre sermos alienados e acomodados, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que nós precisamos aprender a valorizar mais o que Deus está fazendo. Com as suas palavras eles afrontaram a Deus e disseram: ô Moisés, não tinha caixão no Egito, você trazer, a gente vai morrer aqui, a gente vai morrer aqui, a gente vai morrer aqui. Deus falou: tá bom, então recebam a colheita, já que é isso que vocês estão plantando. Irmãos, tem gente que a vida financeira não vai mudar, não importa quantos negócios a pessoa fecha, porque ela não confia em Deus, ela é infiel a Deus, ela é desonesta com Deus, ela é trapaceira com Deus. E a colheita dela é que sejam trapaceiros com ela, é que o dinheiro para ela não seja uma bênção, porque ela não crê no abençoador do dinheiro. E isso é sério. Tem gente que não tem um casamento abençoado porque ela não acredita que Deus santifica o casamento. A Bíblia diz que a mulher santa santifica também o seu marido. Consequentemente, o marido santo santifica a sua esposa. Mas a pessoa vive dizendo que o marido não presta, que a esposa não presta, e consequentemente colhe um casamento falido, destruído. Irmãos, para ser legal com os outros, para estar na moda, a gente começa a falar: entrei no Zenta, a idade dos ai o caramba. Eu estou no Zenta, a idade das conquistas, do vigor. Só de fé. Não posso falar só de raiva, senão... Só de raiva, não, de fé. Esse ano eu estou pensando em correr a São Silvestre. Mas porque eu sou bom pra caramba? Não, irmão, eu não estou pensando em competir a São Silvestre. Presta atenção no que eu falei. Correr. Participar. Ah lá, a Carla levantou a mão. Ela quer ir também. Tá bom, Carla. Eu deixo. A Carla vai com a gente. Viu, Suelen, Oider? Lembra que a Carla vai treinar com a gente. Ela vai São Silvestre. Irmãos, você vai lá, seu joelho vai doer. Nossa, é mesmo, né? Já estou até sentindo. Irmão, Deus não me chamou para colecionar doença. Deus não me chamou para colecionar murmuração. Eu não estou falando sobre ser negacionista. Não, tenho bom senso. Eu sei que já não sou aquele garoto de 20 anos. Mas eu sei que Deus tem coisa comigo nos 40, nos 50, nos 60. Se Jesus não voltar até os 90 ou 100, sei lá quanto. Deus tem coisa comigo. Mais alguém está nessa? Então para de amaldiçoar teu corpo. Para de produzir doença através das suas palavras no seu corpo. Para de produzir tragédia dentro da tua casa com as suas palavras. Para. Aqui é Deus falando. Eu vou dar para vocês o que vocês falaram. Deus não está dizendo: eu vou dar algo para vocês, eu vou deixar o diabo dar algo para vocês. Não, é o que vocês falaram. Oh Deus, estou tão preparado para receber uma bênção hoje, um pix daqueles violentos. Olha lá, 2 falaram amém, glória a Deus. Mas se eu falasse, a igreja inteira vai receber um pix essa noite. Aí os que tiveram vergonha não vão receber, porque tímido não recebe mesmo. Pastor, aí só ia falar com a diferença. Não estou nem aí porque os outros vão falar, irmão. Eu quero ser abençoado por Deus. Deixa de ser bobo.
É melhor ficar um pouquinho vermelho de vergonha por não ter participado do primeiro amém, mas ser abençoado no segundo, do que ficar de fora dos dois. Hein? Quer que eu fale mais uma vez? Não vou falar não, nem para isso vocês pediram. Gente, pelo amor de Deus, eu estou brincando aqui, mas é sério, está dando para entender? Do fruto da sua boca, você e eu vamos nos fartar, a Bíblia diz isso. O que tem fartado a nossa vida? Eu lembro o dia que eu estava em Jerusalém, eu e a pastora Angélica, em nome de Jesus, você em breve vai falar, eu lembro o dia que eu estava em Jerusalém. Agora vieram. Eu estava em Jerusalém, eu acordei, Deus falou comigo, hoje é dia de resposta. A hora que eu ouvi Deus, eu falei, porque eu não vou comer o que eu ouvi de Deus. A Bíblia não diz que o homem vai se fartar do que ele ouviu de Deus. A Bíblia diz que a fé vem veio fé. Mas como é que eu ponho em movimento? Quando eu falo, quando eu ajo. Quem está percebendo a mensagem de hoje? Fé para conquistar, não é o quanto eu ouço, é o quanto eu faço, falo, pratico, obedeço, ajo. Fé em movimento, a visão desse mês não tem a ver com ouvir bastante para ter fé. Tem gente que ouviu muito, está inchado de fé, mas não produz nada, porque não sai do lugar. Eu ouvi Deus falar, hoje é dia de resposta. Na mesma hora eu olhei pastora, deitadinha na cama, aquela princesa que era Lady, e ainda cheia da unção em Jerusalém, gente. Nossa Deus, foi incrível. Eu olhei para ela e falei assim, hoje é dia de resposta. Ela falou amém. Eu falei, Deus acabou de falar comigo aqui. Ela falou amém. Se eu não tivesse namorado, bem namorado aquela noite, eu ia namorar na hora para vir a criança. Mas eu já tinha namorado, então já estava garantido. Aí fui atrás e eu falei assim, Israel, é o nome do filho que eu vou te dar. Tudo que Deus falou, Ele cumpriu. Por quê? Porque a palavra dele veio e eu me movimentei. Quem está entendendo? Se movimenta, abra a tua boca para aquilo que glorifica a Deus, estenda as mãos, dê passos, o que Deus mandou fazer, perdoe, ligue para alguém, manda uma mensagem, faça uma visita. Coloca o teu altar em ordem. Altar quebrado não vai ter fogo. Coloca o altar em ordem, coloca a oferta do altar. Qual que é a oferta? É o seu tempo, devolve o seu tempo para Deus. Você que está em casa, devolve o seu tempo para Deus. Você diz que Ele é o Senhor da tua vida, devolve o seu tempo. Há quanto tempo você não dá um sábado no mês para ir servir a Deus e ao próximo? Tem gente, irmão, que parece servir a Deus, virou um fardo. Mas o dia que precisa passar o dia com alguém no hospital, com familiar no hospital, arruma tempo. Eu não estou praguejando não, eu estou tentando abrir os olhos. Não dá, porque eu trabalho, porque a família, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Mas alguém que tem mais do que você está indo. Em que lugar Deus ficou na nossa vida? Em qual estação a gente falou para Deus descer do trem e seguiu sozinho? É hora de retomar a caminhada em nome de Jesus. É hora de retomar. O último que eu li qual foi? 29, olha o 30, põe o 30 para mim, por favor. Não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Presta atenção, Deus quebra o juramento dele próprio, por causa de uma palavra maligna nossa. Deus falou, eu jurei, mas eu vou voltar atrás da minha palavra, porque vocês não agiram por fé, porque vocês falaram contra mim, quando falaram contra Moisés. Olha o 38, põe para mim o 38 por favor. 38. Dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Caleb, o quê? Sobreviver. Eu vou sobreviver, mais alguém? Não, fala isso com autoridade, fala. Eu vou sobreviver. O que é o sobreviver? Eu vou tomar posse da terra que Deus falou que é minha. Eu vou contar os testemunhos que Deus disse que eu contaria. Eu vou viver os sinais que Deus disse que faria na minha vida. Eu vou me alegrar com a alegria que Deus disse que tinha para a minha vida. Eu vou exercer o ministério que Deus entregou na minha mão. Eu vou ter a família que Deus prometeu que eu teria. Eu vou ter o corpo que Deus falou que eu teria. É, pastor, como é que Deus falou? Vai ser, dá para trincar o abdômen? Se você achar isso na Bíblia, me mostra. Mas na Bíblia diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo, e que Ele habita nesse templo, Ele tem ciúmes. Então o meu corpo não é para sensualizar, o meu corpo não é para corromper nem perverter, o meu corpo é para glorificar a Deus. Não é para se encher de tóxico, não é para se encher de doença, porque tem gente que está produzindo uma bomba, está cometendo um suicídio dia após dia, com a sua alimentação, com a sua inércia. Você está destruindo o templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus destruirá. Acorda. Eu não sou perfeitão, nosso pastor é um exemplo, não.
Eu estou olhando para a palavra e procurando ir mudando, procurando cuidar melhor, corpo, alma e espírito. Quem está entendendo? Há uma promessa para o meu corpo: templo do Espírito Santo. É isso que eu quero que ele seja. Eu não quero que ele seja o desejado, o não sei o que lá. Perdão da palavra, mas deixa isso para os desviados. Pronto, falei. Tem hora que eu preciso falar as verdades aqui, irmãos, senão, né, dá aquela dor no peito, dá gases. Ei, eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim. Eu quero me cuidar, eu quero prosperar, não para me exibir, para desfrutar e financiar. Eu vou desfrutar do fruto do meu precioso trabalho e da colheita de Deus na minha vida. E vou financiar a obra de Deus, a necessidade do próximo. Isso é a coisa mais linda do mundo. Não é para ostentar. Porque um dia você vai me falar: pastor, vamos dar uma volta de helicóptero. Nós vamos. E não é para ostentar, é para desfrutar. Olha que legal, pastor, olha, a gente vendo as coisas aqui de cima, que legal. Não é errado. Quem está entendendo? Deus está dizendo: eu vou dar a melhor terra para vocês, mas não é para ostentar, é para mostrarem a minha glória lá. Vamos lá para a gente ir para o final. Josué capítulo 1, presta atenção. Antes de abrir Josué 1, põe para mim o próximo tópico, só, rapidinho. Permanecer na fé diante dos desafios é uma escolha. Não vem com essa de que eu não tive escolha. Todo mundo tem escolha. Eu tenho escolha, você tem escolha. Eu tenho escolha de abrir uma conversa que eu não deveria abrir ou não. Eu tenho escolha de abrir um site imoral ou não. Eu tenho escolha de falar com alguém, sendo eu já comprometido, uma conversa errada ou não. Eu tenho escolha. Eu tenho escolha de aceitar um dinheiro errado ou não. Eu tenho escolha de acreditar em Deus ou não. Nós temos escolha. Mas a pressão, eu tenho escolha de dizer não ao pecado. Eu tenho escolha. Eu tenho escolha de crer quando todo mundo está duvidando. Tem 10 dizendo que não dá, mas tem eu e mais um. Lembra que a gente viu lá em Hebreus que a gente precisa se unir com o povo de fé? Quem lembra disso? O povo de Israel morreu no deserto, exceto a família de Josué e Caleb, porque eles se uniram com os incrédulos. Com quem que você está se unindo? Com os incrédulos ou com os de fé? Com os que têm disposição para servir ou com os que têm desculpa para não servir? Você vai desfrutar, a colheita vai chegar, ela vem mais rápido ou mais lenta. Tem fruto que é rápido, tem fruto que é mais demorado, mas a colheita chega. Está na hora de se unir de novo com aqueles que servem. Jesus disse: se alguém me servir, meu Pai o honrará. A honra que você e eu estamos vivendo hoje é porque a gente serviu a Deus ontem. O que a gente tem de colheita amanhã? Um monte de desculpa, não dá para servir, não dá para servir, não dá para servir, não dá para servir, não dá para servir. Josué 1, vamos lá? Eu vou tentar ler rapidinho aqui, ó. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei a seus antepassados. Seja somente forte e muito... Ó Deus repetindo. Lembra que eu falei lá no início que fica repetindo? Forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Essa é a minha ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar, inclusive na terra dos seus inimigos. Aquele que persevera vai ouvir Deus encorajando. Ter fé, põe para mim por favor, que eu vou acelerar essa parte. Ter fé, o que é ter fé? Deus fala com Josué, ele crê. Até ele tem fé, ok. Deus falou com você. Quem aqui tem promessas de Deus? Dá um glória a Deus. Quem crê no cumprimento das promessas de Deus? Meu Deus.
Não, agora eu preocupei. Depois do tanto que eu preguei aqui, não estou de brincadeira. Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui crê que Deus é poderoso para cumprir as promessas que Ele te fez na tua vida? Oh, glória a Deus. Teve que passar o carro de novo, né, para você pegar carona. Deus fala com Josué, ele crê. Isso é a palavra misturada com fé. Já é o bastante? Não. Agora a fé precisa estar A fé precisa estar como? Em movimento. O que Deus fala para o Josué? Se levanta, porque ele estava prostrado que Moisés morreu, ele se levanta. Se esforça, ele se esforça. Tenha bom ânimo, ele tem bom ânimo. Não desanime, não desvie para a esquerda, para a direita. Guarde a palavra, ok. Aí, não dá para ler tudo, mas vamos pegar o 10. Então Josué ordenou os oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que prepare suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. O que é isso? Atitude. Não é falar amém para Deus aqui dentro e lá fora voltar atrás. A hora que ele saiu daquela conversa com Deus, ele já chegou e falou: olha, eu preciso dar um comando para vocês. Para de procrastinar, para de empurrar com a barriga, para de justificar, e vai lá e fala assim: é isso que tem que ser feito. Daqui para frente dentro da minha casa vai ser assim. Daqui para frente na minha vida vai ser assim. Eu vou me cuidar, eu vou santificar, eu vou buscar Deus, eu vou servir a Deus. Toma decisão. Agora Josué dá o segundo passo. Qual que é o segundo passo? Fé em movimento. No capítulo 2, no verso 1, diz: então do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Ele envia espias. O que ele está fazendo? Agindo. Ele não ficou parado dizendo: Deus, o Senhor prometeu e vai nos dar. Oh, aleluia, vamos orar, irmãos. Deus vai nos dar, Deus vai nos dar. Não, fé em movimento, fé para conquistar. Qual é a fé para conquistar? É aquela fé que faz eu me mover dentro do que Deus mandou eu fazer. Josué fez isso. Capítulo 3, verso 9. Capítulo 3, verso 9 diz: então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, hititas, heveus, ferezeus, gigazeus, amorreus e jebuseus de diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. Os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. O que acontece? Quando a gente se move em fé, mais pessoas também vão se movimentar. Que você seja um encorajador da tua família, dos teus vizinhos, da tua cidade, da tua igreja. Que pessoas decidam se mover e viver experiências extraordinárias com Deus, porque você se moveu. Põe aí os 2 tópicos finais para a gente orar, 2 ou 3. Fé, nós vimos lá, ter fé. Ouviu, misturou, ok. E agora? Fé em movimento. Palavra misturada com fé. E aí ele age. Josué agiu. Não ficou só falando glória a Deus e aleluia. E põe aí para mim a conclusão, por favor. Deus tem palavras, mandamentos e promessas. Para quem, gente? Todos nós. A promessa era para todos os israelitas. Nem todos entraram porque eles não tiveram fé para conquistar. Mas a promessa era para? A palavra de hoje é para quem? Para todos. Para todos. Mas só conquista quem as recebe com fé e coloca em movimento, mesmo diante dos maiores desafios. Que hoje seja o dia de você e eu dizermos: eu creio, eu misturo com fé e eu vou agir para a glória de Deus. Quem crê nisso, diga amém.